Bom dia. O governo do México, através do Ministério da Fazenda e Crédito Público e a presença do Fórum de Contadorias Governamentais da América Latina, dá as boas-vindas para esse 8º encontro, o que tem como intuito promover a cooperação entre os países membros através dos seus organismos responsáveis da contabilidade governamental para a troca de experiências sobre assuntos de interesse comum, para construir e fortalecer capacidades em matéria contábil, de gestão orçamental e informações econômicas e financeiras e que contribuam à transparência, eficiência e eficácia da região. Honra-nos com a sua presença, Roberto Inácio Montaño, em representação do ministro da Fazenda e Crédito Público. Recebemos Miguel Sérgio Silizeu Valdespino, em representação dos vice-secretários da Secretaria da Fazenda e Crédito Público. Juan Torres Garcia, titular da Unidade de Contabilidade Governamental e presidente do FOCAL 2021-2022. Está conosco Santiago Schneider, especialista líder de gestão financeira do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mark Thomas, diretor para a Colômbia e o México, região da América Latina e o Caribe, do Banco Mundial. Ramon Hurtado Arcos, economista sênior do Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional. Ross Smith, diretor técnico e do Programa do Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público. Convidamos ao pódio ao senhor Juan Torres Garcia, presidente do FOCAL, para dar-nos a primeira mensagem. Muito bom dia, quistos colegas, representantes e funcionários das contadorias governamentais dos países membros do FOCAL, bem como dos organismos multilaterais e internacionais que hoje estão conosco. Eu cumprimento também as nossas autoridades do Ministério da Fazenda e Crédito Público. Obrigado por estarem conosco. Em nome da Unidade de Contabilidade Governamental, eu dou as boas-vindas cordiais para esse 8º Fórum de Contadores Governamentais da América Latina. Hoje estou muito contente de receber todos vocês aqui e finalmente nos conhecer presencialmente, não apenas virtualmente. Muito obrigado por estarem aqui todos presentes, com quem já estivemos a trabalhar ativamente desde que o México assumiu a presidência do Fórum. Passado 23 de abril, no 7º FOCAL, virtualmente com o Equador. Muito obrigado. Desde então até hoje, foi um grande desafio, um grande honor, uma grande honra dirigir na presidência do Fórum, feito pelas contabilidades governamentais da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, o Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e hoje com a incorporação da Venezuela. Essa rede, integrada agora por 18 países da América Latina, trabalha com o apoio de cada um dos funcionários contábeis em coordenação com organismos internacionais, bem como o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público, IPSAS, e bem como os organismos multilaterais, como o Banco Interamericano, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que apoiaram constantemente o desenvolvimento da profissão contabilidade ao nível internacional, impulsionando as ações do Fórum desde a sua fundação. É uma honra para o meu país ser anfitrião desse evento com os representantes das contadorias governamentais da América Latina, bem como os especialistas que estão conosco presencial ou virtualmente hoje. Entre os nossos convidados e palestrantes, temos destacados contadores gerais,
dos países membros do Fórum, bem como especialistas financeiros internacionais e representantes de organismos internacionais, que, juntamente com o Ministério da Fazenda, uniram esforços para que esse evento seja do mais alto nível. Por isso, irão encontrar no programa que está nas suas mãos os assuntos de vanguarda que foram do interesse para todos os países, essa foi a sua expressão, e que colocam a região da América Latina como promotora de práticas de bom governo em matéria contábil. Serão 3 dias de muito trabalho, onde estaremos analisando e debatendo diferentes assuntos. O primeiro dia teremos exposições da transformação digital no setor público, o estado da transformação através do índice da maturidade do GovTech, sistemas de informação e digitalização, desafios nas aplicações e normas internacionais de contabilidade para o setor público, bem como os desafios e conquistas tecnológicas na implementação de normas internacionais do setor público, por dar um pequeno resumo do que iremos fazer. E, além do mais, teremos outros 2 dias, podem vê-lo nas suas agendas, e irão se apresentar assuntos como venham diversos. E, obviamente, a troca de experiências que iremos ter nesses 3 dias irá contribuir no desenvolvimento e fortalecimento da contabilidade governamental com a linguagem comum de transparência e prestação de contas. Com isso, continuamos com a consolidação e a posição da América Latina com contabilidade governamental bem fortalecidas, com funcionários e servidores públicos treinados, registros de informações contábeis financeiras congruentes e que sejam um fiel reflexo das atividades públicas. Que estes colegas, como o presidente da FOCAL, desde a Cidade do México, dou as boas-vindas e desejo que esses dias sejam de muito proveito para todos. Muito obrigado. Pedimos a presença no presídio do senhor Roberto Lazzari Montaño, em representação do secretário do Ministério da Fazenda e Crédito Público. Bom, muito bom dia para todo mundo. Antes do que tudo, em nome do secretário Ramírez Daó, dá uma desculpa por questões de agenda, ele não conseguiu estar aqui presente, mas damos essas boas-vindas ao 8º Fórum de Contadorias Governamentais da América Latina, e é uma alegria partilhar esse presídio com os representantes dos organismos multilaterais. O titular da Unidade de Contabilidade Governamental, Juan Torres, o titular da Unidade de Investimento, e muito prazer receber também os representantes de todos os países membros do FOCAL, que estão conosco, como disse Juan, de forma presencial. O programa que vocês têm na sua mão reflete o compromisso do México para apoiar e fortalecer a troca de experiências dos processos de regulação da contabilidade pública feitos nos governos dos países membros, bem como facilitar, mover as agendas para os assuntos que tornarão-se muito importantes no presente e principalmente no futuro. Concordamos absolutamente na necessidade de abordarmos esses assuntos orçamentais e financeiros que são de interesse de todos nós e discutir as implicações. Como vocês sabem, há 2 anos depois da pandemia, é um prazer recebê-los. A pandemia nos deixou muitas lições, não apenas a pandemia, mas também os conflitos geopolíticos que colocaram pressão sobre as finanças públicas, que é indubitável, e bem como também precisou que os países tomarem ações contracíclicas ou ajustarem sua gestão financeira. E tem implicações para tudo que tem a ver com a contabilidade governamental e a revelação de informações. Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de todos os governos tenha esse elemento para fortalecer as políticas públicas. Nosso caso foi um ajuste, um fortalecimento da despesa nos setores que considerávamos prioritários para sairmos da pandemia sem exercer pressões adicionais. Como disse, isso tem implicações e requerimentos desde o lado da contabilidade e a revelação de informações. Mas também o que aconteceu deixou muitas boas lições sobre o trabalho que deve se fazer
para conseguir a resiliência das finanças públicas. Nesse contexto, eu gostaria de fazer um parênteses da importância que tem o fato de ter um foco de balanço, um foco de gestão financeira integral, que irá nos permitir identificar e reconhecer as contingências nos dois lados da folha de balanço, que irá nos permitir ter um melhor planejamento para o futuro. Nesse contexto, esse fórum é primordial porque irá nos permitir ter essa participação de diferentes contadores governamentais que em cada área de ação e região foram os responsáveis de promoverem essa eficácia, eficiência e ajustes no contexto da pandemia. Por isso que neste ano, desde ao Ministério da Fazenda, impulsionamos a realização do fórum e o diálogo com contadores e funcionários da região para colocar os temas de interesse não apenas do México, mas do resto dos países, partilhar as experiências e os desafios que se encaram em um ambiente que continuará sendo complexo por alguns outros anos. Bem assim, reiteramos o nosso compromisso como focal para promovermos as melhores práticas contábeis com os governos. É importante reconhecer na agenda os assuntos que nos levam para frente. E assim, com os processos de inovação digital no mundo, que aceleraram os processos de inovação e adaptação de novas tecnologias em diferentes países, é importante que é um assunto que tem uma posição focal na nossa agenda. Bem assim, também o Fórum de Contadoria, o 8º Fórum de Contadoria, tem assuntos de vanguarda como foco de sustentabilidade, que desde a Fazenda reconhecemos não é apenas o futuro da economia ou do setor financeiro, mas irá ter um impacto em cada um dos aspectos das economias globais. Aqui também deveremos fazer um outro parênteses. Sabemos que o setor privado fez uma grande labor sobre as informações financeiras, seguindo os princípios de Helsinki, e é muito importante para nós, como entidades públicas, incorporar esse reconhecimento das contingências climáticas nas folhas de balanço, que irá nos permitir identificar os mitigantes e outros assuntos de política pública para não ficar por trás com as mudanças no setor privado. Bem assim também, para nós foi muito importante conseguir alinhamento dos orçamentos aos objetivos de desenvolvimento sustentável que deram origem para fazermos um dos programas de financiamento sustentável mais inovadores da região e do mundo. E então assim, por essa razão, implementamos e facilitamos essas iniciativas para a construção de um sistema financeiro não apenas sustentável, mas mais incluinte e ciente dos desafios futuros. Essas ações, especificamente para nós, não são apenas o programa de financiamento sustentável, que graças à alinhação com o orçamento e marco de referência desenhado em 2019, permitiu a emissão de bônus, mas um fator muito importante, o desenvolvimento da taxonomia sustentável. Essa taxonomia sustentável irá nos permitir não apenas incrementar nosso financiamento sustentável, mas também dar as bases para termos um diálogo homogêneo entre o setor público e privado, e também trabalhar com um financiamento sustentável desde o lado privado. Essas ações fortalecem não somente o sistema financeiro, mas também impactam e fortalecem o uso dos recursos para termos um impacto favorável na sociedade. Por isso, com todas as bondades que tem no setor financeiro e na administração do balanço, implica um trabalho para continuar a inovar em mecanismos de divulgação e reportagem e ter isso de forma segura e ordenada. Então, as áreas contábeis do setor público irão ter um papel fundamental no desenvolvimento, reconhecimento e geração de informações para realmente conseguir economias e orçamentos sustentáveis. Confirmamos o nosso compromisso com as ações do FOCAL para colocar as regiões da América Latina em termos de melhores práticas contábeis e transparentar o uso dos recursos públicos. E, finalmente, eu gostaria de fazer
um reconhecimento especial para a Subsecretaria de Egressos, a Unidade de Contabilidade Governamental, por organizar o fórum e impulsionar os temas importantes para as melhores práticas contábeis e divulgação financeira em toda a região da América Latina. Muito obrigado. Agora chamamos ao pódio Rose Smith, representante do Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade para o setor público. Bom dia. Minhas desculpas, esse apenas vai ser em inglês, meu espanhol é muito pobre e eu espero que vão ter os meus comentários em inglês. Muito obrigado por me ter aqui. Muito obrigado por me ter aqui e também todos os representantes. É uma honra voltar aqui na América Latina e estar no evento do Fórum de Contabilidade Governamental da América Latina. E essa é a primeira oportunidade que eu tenho de estar aqui fisicamente, porque eu estive digitalmente anteriormente. Eu estou muito contente fisicamente de estar aqui. E, por favor, me desculpem, senhor presidente Gonçalves Bicher, ele teve outros compromissos já na agenda e não conseguiu estar conosco hoje, mas manda seus melhores desejos para termos um evento bem sucedido e ele comenta que irá estar conosco no próximo ano. Os comentários de hoje, bom, eu considero que a região e o trabalho do FUCAL e a sua importância nas redes, é importante observar como a região do FUCAL é o líder no uso de boas práticas governamentais de contadoria e continuar a desenvolver as normas. E eu estou muito contente de estar aqui para discutirmos o uso de IPSOS entre os países que estão adotando e implementando essas regulamentações. Todos os presentes são motores para conduzirmos a mudança e devem estar muito contentes para a boa consecução dessas boas práticas de contabilidade. Agora irei falar sobre o trabalho de ASBES. Nos próximos dias, eu direi que temos muitas pessoas da APSES que irão nos apoiar em diferentes iniciativas da APSES. Nos seguintes dias eu vou atualizar e vou lhes dar uma visão geral do setor internacional do índice focal e nos focando nessa região. E eu irei capturar os pontos mais importantes do índice e das descobertas, bem como eu irei atualizar o seu trabalho do APSES para desenvolver a normatividade de equipe de contabilidade, nos focando no setor público e na infraestrutura de contabilidade. Irão escutar sobre o alinhamento da IPSES, sobre as estatísticas de contabilidade e as regulações das estatísticas de contabilidade, porque é muito importante que as informações do IPSES seja muito utilizada e bem irei atualizar sobre o nosso trabalho sobre a sustentabilidade. Ouvimos já que isso é importante em todo o mundo, mas irão escutar sobre o documento de consulta que foi emitido neste ano e um feedback sobre ao respeito. E irei também ler algumas palavras dos constituintes. É muito importante participar com todos os esforços da região da América Latina e utilizar as normas do APSES e ver os desafios que iremos encarar e sobre os pontos que são importantes para garantir que a gente possa se cobrir dentro do programa do Conselho. E também iremos falar sobre as necessidades do dia a dia dos membros constituintes. Os convido a não ver os membros que cobram a região e que sejam nomeados no Conselho no futuro e do Conselho de Consultores e que participem em nosso trabalho da força de trabalho em áreas de interesse para vocês, para que estejam atualizados sobre as necessidades da região.
porque é a região líder da adopção de trabalhos do IPSES e é importante que participemos muito. Esse fórum é maravilhoso porque o líder desse índice, mas gostaríamos de aumentar a participação entre as regiões. Escutar mais de vocês com isso, eu queria lhes agradecer e espero que nos próximos 3 dias sejam bem-sucedidos. Eu estou muito contente de estar aqui e de ter a oportunidade de falar com vocês nos próximos dias. Muito obrigado. Convidamos ao pódio o senhor Ramon Hurtado Arcos, representante do Fundo Monetário Internacional. Bom dia. Vão me permitir? Eu vejo todo mundo, eu vejo em 3 dimensões. Depois de 2 anos, finalmente, todos nós aqui reunidos. Eu queria um primeiro lugar e, tendo visto isto, parabenizar Juan e a sua equipe, ao México por nos trazer mais uma vez algo que tínhamos anteriormente e que volta mais uma vez. Também um reconhecimento, talvez dentro do fórum, para o Equador, que fez ele virtualmente, esse é o único país. E eu sinto muito, porque eu teria gostado de viajar para o Equador. Eu gostaria que fizéssemos um reconhecimento. E um segundo lugar, e talvez seja um discurso um pouquinho estranho, vão me permitir, depois de 2 anos, uma licença, a gente poderia ter. Depois de 2 anos, Focal continua. Passou a pandemia, como disse o representante do secretário, passou a pandemia, as crises. E os que sejam mais antigos no Focal lembrarão uma frase que dizia há muito tempo: esse fórum é seu, um fórum para os contadores. Aqui, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, o Fundo, IPSES, todos nós estamos para apoiar vocês. E vocês o mantiveram vivo em circunstâncias complicadas, difíceis. E eu acho que isso é que, pelo menos para mim, depois de 2 anos, eu falo por parte de todos aqueles que, quando estivemos nessa criação e apoiando e trabalhando, é o mais reconfortante. Então, acho que o que vocês se merecem é uma salva de palmas por terem trabalhado durante esse tempo todo tão bem. Bom, e deixando a parte motiva, porque de outra forma eu vou ser chamado a dar minha atenção, eu queria principalmente dizer que, desde o ponto de vista do fundo, temos estado e estaremos sempre aqui para apoiar vocês, ajudar vocês. E, no caso, eu estou muito contente porque, vocês sabem, eu venho sozinho com um especialista, mas agora tenho uma colega que já tinha estado em outros fóruns, que está do Departamento de Estatísticas, e, como disse Rosa, essa integração de diversas fontes de informação acho que é muito importante. E, além do mais, ao longo da primeira sessão, onde iremos ver o assunto da digitalização, é uma forma de aproveitar algumas vantagens de escala entre diferentes tipos de informações e como poderemos fazer que isso possa surgir. E com essas poucas palavras, mais terei de dizer, mas simplesmente agradecer a Juan pelo esforço. E só isso, é um prazer vê-los, senti-los, ver que vocês estão aqui, não ver apenas uma tela. E acho que uma coisa muito interessante, não sei se acontece apenas comigo ou também com todos os meus colegas, vejo muitos rostos novos. Isso é gratificante, mas isso irá ser também um grande esforço de estarmos em contato, porque talvez você já esqueceu e você vê alguém, você não sabe se você vai se aproximar ou não. Então, todos nós deveremos nos conhecer. Eu não sei se está faltando papelzinho, João, mas se não, acho que será um bom esforço de que todos iremos mesa por mesa nos conhecendo. Muito obrigado.
Vamos agora dar a palavra para Santiago Sneyd, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom dia. Eu gostaria, primeiramente, agradecendo pelo convite para participar desse encontro, o FUCAL 2022. Estamos muito contentes, como disse o nosso colega, de ter esse colega presencialmente, depois de vários anos, e o mais importante, de termos superado todos os desafios da pandemia da Covid. Eu quero dar um especial agradecimento às autoridades do governo mexicano, e a Subsecretaria da Fazenda e Crédito Público pela organização e liderança nesse encontro. Também gostaria de agradecer aos diretores nacionais e contadores governamentais do FUCAL, bem como os nossos colegas do Fundo Monetário, do Banco Mundial e de outras instituições que participaram ativamente na coordenação desse importante evento. Indubitavelmente, o FUCAL representa um espaço muito importante para todos, para promover o diálogo, a troca de conhecimento, experiência e boas práticas. Especialistas nacionais e internacionais, bem como associações de desenvolvimento, participamos dessas reuniões para discutir sobre o status e os desafios na implementação de diferentes assuntos, como as índices CCP, a geração de soluções eficientes que impulsionem a transparência nas finanças públicas da região. Para o banco, para o BID, o fortalecimento da boa governança das instituições dos governos dos países da América Latina é um pilar fundamental para o desenvolvimento. Estamos comprometidos com a geração de conhecimento e inovação na região, bem como a implementação das NIC-CCP, tecnologias e soluções inovadoras para uma gestão mais eficiente das finanças públicas, com a ideia de incentivarmos processos transparentes para a gestão dos recursos públicos e a prestação de contas. Estamos muito contentes de apoiarmos o FUCAL desde a sua criação, com assistência técnica, estudos regionais e encontros de diálogo sobre políticas públicas, no intuito de contribuirmos ao melhoramento das finanças públicas. Igual que em anos anteriores, esse ano o FUCAL irá falar sobre assuntos importantes em matéria de transformação digital no setor público, sistemas de informações e guias para a digitalização da gestão das finanças públicas, experiências e desafios na implementação das NIC-CCP ao nível municipal e nacional. E, além do mais, irão se apresentar os resultados preliminares do estudo regional sobre informações financeiras vinculadas à sustentabilidade no setor público da América Latina, onde eu quero parabenizar todos vocês, os contadores e diretores nacionais de contabilidade, por esse esforço realizado que melhora a minha base em assuntos de sustentabilidade. Finalmente, em nome do BID, quero parabenizar todos os países pelos esforços conseguidos na implementação das NIC-CCP, porque estabeleceram um marco fundamental para a construção de informações contábeis de alta qualidade, para a tomada de decisões com maior eficiência e eficácia para a gestão dos recursos públicos e gerar importantes benefícios para os governos, o setor privado, organismos internacionais e a sociedade civil. Reiteramos o compromisso do banco para continuar a apoiar a implementação dessas práticas e desses espaços de diálogo e troca de conhecimento como é o FUCAL. Desejamos muito sucesso nessa jornada de trabalho para continuar a promover o melhoramento da gestão financeira pública da região. Muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Mark Thomas, representante do Banco Mundial. Bom dia. Antes do que nada, gostaria de cumprimentar a todos vocês, especialmente o Roberto Lazari Montaño, em representação do secretário de Fazenda, bem como os excelentes convidados com os quais estamos compartilhando este 8º encontro do FUCAL. Também eu sou representante também do
Secretariado de Despesas do Ministério de Fazenda, o Juan Torres Garcia, o titular da Unidade de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, e presidente da FOCAL, Ross Smith, diretor técnico e de programa do Conselho de Padrões Internacionais de Contabilidade do Setor Público, o Ramon Hurtado Argos, economista sênior do Fundo Monetário Internacional, e o Javier Dávila Pérez, o chefe de divisão do Escritório de Gestão Financeira e Adquisições do BIGE. Caros convidados, membros dos países da FOCAL, senhoras e senhores, é para mim uma grande honra fazer parte hoje de forma presencial aqui desta nova edição da sessão FOCAL. Depois das restrições da pandemia, todos nós conhecemos muito bem. Em nome do Banco Mundial, gostaria de reconhecer os organizadores deste evento, particularmente o Juan Torres e a toda a sua equipe. E na agenda do Banco Mundial para a redução da pobreza e promover esse crescimento de forma sustentável, sustentável também através da prestação de contas. Parte das nossas atividades se centra no apoio aos países membros para a criação de instituições competentes, eficientes, abertas, inclusivas, que respondam às necessidades de transparência da cidadania. Por isso, hoje gostaria também de parabenizar, primeiramente, a importância da temática deste fórum no contexto das prioridades de governança pública, especialmente na etapa de pós-pandemia. Uma adequada prestação de contas é um elemento-chave de uma administração pública moderna, eficiente, que responda às necessidades dos cidadãos. Isso também foi muito mais relevante durante a crise que foi desencadeada pela pandemia, quando os governos encararam essas dificuldades através dos programas sociais apoiados em recursos fiscais, tais como transferências em dinheiro, benefícios para o desemprego, subsídios salariais e garantias para empresas, entre outras coisas. Nesse contexto, a adoção de padrões contábeis conforme as boas práticas internacionais tem sido um dos elementos-chave para que exista uma adequada prestação de contas e uma transparência fiscal que permita saber o que e como foram destinados esses recursos. Mas essa resposta pública para mitigar o impacto da pandemia também se tem traduzido no acréscimo da dívida pública. Uma adequada contabilidade permite também refletir os ativos, os passivos dos governos, também apoiando desta forma uma maior transparência da dívida e uma melhor interação com o setor financeiro. Em segundo lugar, também gostaria de salientar a importação desse tipo de relatórios de sustentabilidade no setor público. A mudança climática é um elemento central da agenda do trabalho do Banco Mundial e um dos principais desafios que encara a região. Nesse sentido, os contadores do setor público têm o desafio de assumir o papel-chave no suprimento de informações financeiras de alta qualidade para aprimorar a transparência sobre os efeitos da mudança climática nas finanças públicas e, assim, ajudar os governos a selecionar as opções de política que sejam as mais adequadas. E, em terceiro lugar, gostaria de salientar a importância da inovação através da transformação digital para aprimorar essa prestação de contas. Por exemplo, sob a nossa iniciativa GovTech, vamos promover o foco integral para a transformação digital do governo. Em outros aspectos também, esse aprimoramento tecnológico vai permitir a geração de informações transparentes, oportunas, para um melhor desenvolvimento de políticas e melhor tomada de decisões. Numa das sessões de hoje, também vamos apresentar
a taxa de maturidade do GovTech, o estado da transformação digital do setor público. Há vários anos já que o Banco Mundial tem apoiado essa rede focal no cumprimento desses objetivos. Sobre essa questão, gostaria de salientar 3 exemplos de colaboração recente. Primeiramente, a facilitação da troca de experiências, conhecimento na área contábil e fiscal com os países da Europa e da Ásia Central, os quais têm uma plataforma chamada de Pulsar, que é o equivalente da Focal. Nos últimos 2 anos, temos promovido uma série de eventos conjuntos entre a Pulsar e a Focal, e os quais têm sido muito benéficos, bem recebidos pelos países das ambas duas regiões. Segundo, também conseguimos um objetivo no momento de formar os líderes da América Latina em padrões internacionais de contabilidade do setor público através de uma colaboração do Banco Mundial com a Universidade de Zurich, e a qual também treinou a mais de 700 funcionários públicos da região. E terceiro, em coordenação com a Focal e com a Universidade de Zurich, publicamos em maio de 2022 um estudo regional sobre o impacto da Covid na apresentação de relatórios financeiros, na qual foram incluídas uma série de recomendações para aprimorar nessa transparência nos relatórios fiscais e financeiros. A minha conclusão desta participação é através aí do compromisso que temos com os países membros da Focal para ainda apoiar todos vocês no seu caminho para um aprimoramento na prestação de contas e transparência. Mais uma vez, parabéns pela organização deste evento e desejo a vocês o melhor dos sucessos aqui nesta nova edição da Focal. Obrigado. Então, também convocamos o Presidium, também aí com o Sérgio Baldespino, o secretário também da Secretaria de Fazenda e Crédito Público. Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este país. O México está muito contente de receber todos vocês. Não sei se é a primeira vez que vocês estão aqui fora dos trabalhos. Por favor, vão para o Museu de Antropologia. Temos também outros museus aqui. Também bebam um pouco de mezcal. Também aí com a balança de pagamentos aí deste país. Essa folha de pagamento também vai ajudar. Então, antes do que nada, mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui perante de vocês aqui neste Fórum Focal. E, antes do que nada, também gostaria de parabenizar o Juan. Juan, por favor, vamos aí bater palmas para ele. E eu li o programa que vocês têm aí, essa agenda, e de fato precisamos de muita criatividade, muita iniciativa para termos este programa. Agora vamos falar um pouco da parte econômica do nosso país, brevemente. Como vocês sabem, também a cada ano este fórum é uma oportunidade de trocar e de falar sobre os avanços aí na área contábil. E eu, na verdade, não sou muito bom na área contábil. Eu tenho querido entender também um pouco melhor e eu respeito muito isso. Vocês são magos, assim, a magia o que vocês fazem. E, na verdade, eu tenho emitido bônus internacionais e quando eles são colocados de forma bem sucedida, não são colocados apenas porque o México tem bom crédito, não. Simplesmente porque as informações que estão lá são informações verdadeiras, oportunas, fiéis, e parabenizo a todos vocês. É um ótimo trabalho. Então, esse bônus internacional depende 80% do trabalho que vocês fazem. Bom reconhecer isso. E, claramente, esse grande trabalho que vocês fazem, aí também temos visto que as organizações internacionais também otorgam esse tipo de benefício para a parte contábil. Mas também vamos pensar nessas agências qualificadoras, também aqui na América Latina, também eles têm agora os olhos aí, estão enxergando muito o que fazemos aqui.
Então, temos agora muito mais poder e assim como temos mantido o aprimorado a qualificação, essa nota, que também de alguma forma vai se traduzir em um aprimoramento dos recursos internacionais e também para o país. Então, parabenizo a todos vocês, fico aqui com muito orgulho de estar com vocês. Então, também queria falar que as demonstrações financeiras têm um impacto contábil muito importante também, ainda tem muita relevância para as nossas economias e, por outra parte, também aí, em nível da economia mexicana, a gente também, até o momento, também tem tido um desempenho muito positivo, mesmo se tivemos muita situação aí com a pandemia da Covid-19, também com uma falta de microchips, aí também essa quebra das cadeias de suprimento. Então, tudo isso de alguma forma tem levado a mesmo ações de sucesso aqui no nosso país, porque temos uma disciplina fiscal. O que temos feito aqui no país é que, durante a pandemia, fomos um país que não teve acesso a esses mercados internacionais, não tivemos dívida, e agora, por causa disso, também as organizações internacionais, os meus colegas que estão aqui no pódio, também aí, eles também representam as diferentes agências qualificadoras e, de alguma forma, têm reconhecido, também premiado, de alguma forma, essa disciplina fiscal. E como experiência de trabalho que temos tido aqui no México, uma questão que eu vou sugerir que vocês têm que avaliar, e fora do fórum que vamos ter aí nesse sentido, nesses tópicos também, com parte do Ministério de Fazenda, também queria aqui abrir este espaço através do João. Se vocês têm algum tipo de comentário aí, o retorno sobre como vocês têm uma política de impostos que seja um pouco mais assim, vocês sabem que a área da imposição fiscal tributária no México tem acrescentado. Então, aqui na área macroeconômica do México, por favor, se tem algum tipo de tema ou tópico a falar sobre isso, então, por favor, fiquem à vontade de fazê-lo. Então, já falamos sobre a questão da sustentabilidade, que é um tema também muito importante também para o que fazemos aqui. Como vocês sabem, no México, temos tentado sermos muito mais incisivos no que chamamos de ESG, Environmental Government. Então, temos tido grandes avanços aí nesse sentido aqui no México, onde sabemos que as principais instituições de banca de desenvolvimento, área financeira, bancos de comércio e assim também têm colocado nos bancos internacionais sob esse formato de ESG. Então, bem com muita força, é uma questão assim de vanguarda. Também, se vocês têm interesse, claro, com prazer, vamos ficar aqui disponíveis também para compartilhar as experiências que tivemos nos mercados internacionais, também para falar sobre essa estrutura que é criado, também como é esse acordo quadro que temos também aí, essa troca de informações. Se vocês acham também que talvez pode ser um pouco mais útil no seu país, então, finalmente também gostaria de compartilhar com vocês que essas ações também que temos compartilhado através de uma gestão adequada dos passivos, também muito favorável, também através da utilização dos recursos públicos do país e, portanto, o México nesse momento está numa recuperação econômica. E tomara que também a gente fique muito mais unida nesse sentido na América Latina. Eu estou com a certeza que as conferências, as palestras que vamos ter aqui neste fórum, vamos ter uma boa direção aí da rota de trabalho aí para os membros da Focal. Então, hoje de manhã, hoje que começamos, também ouvimos uma mensagem de proteção civil e, sem dúvida, também vamos ficar unidos aí pela questão contábil. Também aí temos aí aqui agora a elite contábil, também o futebol, de alguma forma, também é uma questão que vai fazer com que fiquemos mais unidos. Por exemplo, aqui no México temos uma liga de futebol, talvez se vocês gostam do futebol, conhecem a equipe Pumas, que é da Universidade Nacional Autônoma do México. Eles contrataram um jogador, que é o Dani Alves, que ele jogou 14 anos no Barça. Então, o Dani Alves aqui chegou há 3 meses, jogou com a Pumas e eles têm perdido todos os partidos. Então, o meme é assim: o Dani Alves tem mais tremores aí no México que os partidos ganhos com o Pumas. Então, aqui já estamos em outubro, já não temos mais tremores, apenas foi em setembro. Então, aqui ainda até o próximo ano, tá? Então, bom sucesso, parabéns e tomara que desfrutem e sejam bem-vindos aqui para o México.
Agora, vamos ter palavras do Ernesto Lázari Montaño, como representante do ministro de Fazenda e Crédito Público, para a abertura deste fórum. Não vou fazer com que vocês fiquem chateados então aqui, em nome do Ministério de Fazenda do ministro Rogério Ramírez de Laó. É meu prazer inaugurar e começar com a abertura deste fórum. Desejo que todos vocês tenham esse fórum muito produtivo para contribuir para os objetivos de integração que foram estabelecidos desde a abertura deste fórum no ano 2014 e a cada ano seguir fortalecendo com essa fortificação desses laços que unem os países. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada pela sua participação neste fórum. Gostaríamos de agradecer aos representantes do Ministério de Crédito Público e Fazenda e para os membros aí do presídio também nesta sessão de abertura.